Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E nós estamos falando sobre compostos inorgânicos, né? Na aula anterior, a gente aprendeu sobre os sais, como eles são formados e também aprendemos como fazer a nomenclatura para os sais. Nessa segunda parte sobre os sais, nós vamos falar um pouquinho sobre um sal muito importante e de grande abundância no nosso cotidiano. Vamos aprender também um pouco como que funciona a formação dos sabões e vamos ver um pouco sobre a dureza da água. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Estamos na aula 37. Aqui, nessa segunda parte sobre os sais, uma coisa muito importante que nós vamos aprender é sobre o cloreto de sódio. Nós vimos na aula anterior que o cloreto de sódio, ele é um sal que é formado pela junção do cloro mais o sódio. Isso devido à atração das cargas, ou seja, um composto iônico. Nós vamos ver como ele é obtido e o uso dele no nosso cotidiano. Vamos entender como que funciona a dureza da água e aprender sobre a química dos sabões. Como habilidade na aula de hoje, nós temos identificar os compostos inorgânicos presentes no cotidiano, relacionar a presença da química inorgânica no nosso cotidiano. E vamos ao nosso cloreto de sódio, o sal nosso de cada dia. O cloreto de sódio, de fórmula NaCl, ele é um sal inorgânico formado pela ligação iônica entre o sódio e o cloro. A partir do cloreto de sódio são produzidas diversas substâncias, como o gás cloro, o hidróxido de sódio, o sódio metálico, o carbonato de sódio, entre outras substâncias. O sal de cozinha está presente em uma mistura de diversos sais que existem na água do mar. Olha só, essa parte que ele está falando que o sal de cozinha está misturado ali entre diversos sais, o que acontece? A água do mar, nós já sabemos que ela é uma água salgada, certo? Porém, o sal da água do mar não é somente o cloreto de sódio. Existem outros sais que fazem parte dessa mistura. Porém, o que está em maior quantidade e é extraído também em maior quantidade para o nosso uso, sim, é de fato o cloreto de sódio. Mas ali na água do mar nós temos uma diversidade bem grande de sais que se encontram dissolvidos, dissociados na água. Por quê? Porque eles são substâncias iônicas que na presença de água se dissociam, liberando as cargas positivas, cátions, e as cargas negativas, os ânions. Tranquilo? Então vamos lá continuar na nossa aula. Entre as quantidades de sais que existem, nós temos o cloreto em maior quantidade. Isso em relação à água do mar. Então, o sal de cozinha que a gente utiliza, ele é extraído com grande facilidade da água marinha devido à sua grande concentração. O cloreto de sódio é também encontrado na natureza, associado com outros sais, né, no caso de cálcio, magnésio, potássio ou até ainda sais de ferro. Quais são as propriedades do cloreto de sódio? Quais são as características do cloreto de sódio? Olha só, a temperatura de fusão, que nós chamamos de ponto de fusão. Para o cloreto de sódio, o ponto de fusão é 801 graus Celsius. O que isso significa, galera? Se tivesse aí, valeria 2 pontos essa pergunta. Significa que o cloreto de sódio, para sair da fase sólida e ir para a fase líquida, eu preciso ao menos atingir a temperatura de 801 graus Celsius. Acima dessa temperatura, nós teremos o sal líquido.
Abaixo dessa temperatura, nós temos ele na fase sólida. E nessa temperatura exatamente, nós vamos ter ele fazendo a transição de fase. O que isso significa? Eu vou ter a coexistência da fase sólida com a fase líquida. E a temperatura de ebulição, que nós também chamamos de ponto de ebulição. Para o cloreto de sódio, essa temperatura é de 1413 graus Celsius. Você entende o que isso quer dizer, galerinha? Que para a gente obter o cloreto de sódio na fase gasosa, nós precisamos atingir uma temperatura acima de 1413 graus Celsius. Por que acima? Porque em 1413 eu vou ter a mudança de fase. Ele vai ficar ali absorvendo calor até que todo o nosso sal líquido passe para a fase gasosa. Então, nessa temperatura em específico, nós vamos ter a coexistência do sal líquido com o sal gasoso. À medida com que todo o sal for passando para a fase gasosa, aí sim a nossa temperatura voltaria a subir, a aumentar. Então, a gente viu que o ponto de fusão e o ponto de ebulição do sal, cloreto de sódio, são temperaturas muito elevadas. Por isso que nas condições ambientes a gente sempre encontra ele na fase sólida. Porque para encontrar ele na fase líquida, eu precisaria estar numa temperatura acima de 800 graus Celsius. E para encontrar ele na fase gasosa, eu precisaria de uma temperatura acima de 1400 graus Celsius. Mas e a densidade desses cloreto de sódio? Como é que é a densidade? Vamos lá para a gente ver ela. A densidade do cloreto de sódio é de 2,17 gramas por ml ou 2,17 gramas por centímetros cúbicos. O que essa informação quer dizer? Que em 1 ml desse sal, nós vamos ter 2,17 gramas dele. Em 1 ml, nós teremos 2,17 gramas desse sal. Olha a diferença dele para a densidade, por exemplo, da água. A densidade da água pura, sem ser água salgada, é de 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetros cúbicos. O que isso significa? Que 1 grama de água cabem em exatos 1 ml. Já aqui, para o nosso sal, a densidade dele está me informando que 2,17 gramas desse sal vão caber em 1 ml. O volume é o mesmo, observem, 1 ml, 1 ml. Só que a quantidade de massa dessa substância nesse 1 ml vai variar. Para o cloreto de sódio, eu consigo ter mais massa para o mesmo volume. Para a água, eu vou ter menos massa no mesmo volume. Então, nessa comparação, o nosso cloreto de sódio, ele é mais denso que a água. Ele é mais denso que a água porque eu tenho maior quantidade de massa dessa substância para o mesmo volume comparado da água. Na água, eu vou ter menos massa, por isso que o cloreto de sódio é mais denso. E a solubilidade dele? Solubilidade é a facilidade que a gente tem dessa substância, dela se espalhar, dela se dissolver em água. Para cada 1 litro de água, para cada água líquida, o que nós vamos ter? Na temperatura de 25 graus Celsius, eu consigo fazer a solubilidade de 35,82 gramas para cada 100 gramas de água, na temperatura de 20 graus Celsius. Se a gente quiser dissolver, solubilizar mais sal, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar aumentar a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, aí a gente consegue solubilizar uma maior quantidade de sal em água. Tranquilo? Observando aqui a densidade, eu gostaria de fazer um comentário para frisar algo bem bacana, que já foi trabalhado no nosso conteúdo aqui lá na unidade 1, que é a densidade das substâncias. Lembram que nós trabalhamos? Pois é,
a gente viu que a água ela tem uma densidade em relação ao sal menor, porque tem menor massa para o mesmo volume. A água pura, a densidade dela é de 1 grama por centímetros cúbicos ou 1 grama por ml. Quando a gente adiciona sal, o cloreto de sódio na água, tanto a densidade da água quanto a do sal ela vai mudar. E aí a gente vai ter uma densidade diferente porque nós temos uma mistura. Então, se você tiver curiosidade, você pode pegar em casa 2 copos com água, água da torneira. Em um copo você deixa somente água e coloca o ovinho. Se o ovo estiver bom para consumo, ele vai afundar. No outro copo você coloca água e sal. Pode colocar aí 1 colher cheia de sal e dissolver bem. E pega o mesmo ovo que você usou no primeiro copo e coloca nesse segundo. Você vai observar que o ovo vai flutuar. Isso porque a interação entre as partículas do sal com a da água vão fazer com que a mistura sal e água fique mais densa do que o ovo. E por isso o ovo vai flutuar. Então, quando a gente fala da propriedade densidade, nós falamos da propriedade da substância pura. Na substância que a gente tem uma ou mais ali juntas, que é a mistura, aí essa propriedade vai sofrer alteração. Por isso que na água do mar a gente fica mais leve, né? A gente tem uma facilidade de flutuar, como o que ocorre lá no Mar Morto. O Mar Morto é um mar que tem a maior concentração de sal do mundo. Lá, nós, seres humanos, somos basicamente, basicamente impossível da gente afundar. Por quê? Devido à grande quantidade de sal, a densidade daquela água é muito elevada, o que faz com que a densidade do nosso corpo seja bem menor em relação a ela e por isso que a gente flutua com muita facilidade no Mar Morto. Tranquilo? Então era esse comentário que eu queria fazer com relação à densidade. Agora a gente vai conhecer algumas fontes para obtenção do nosso cloreto de sódio. Vamos lá? O cloreto de sódio, ele é obtido comercialmente em 3 formas. Primeira forma, como eu já falei, é o sal marinho, né? Ele é extraído da água do mar por evaporação em salinas. Salinas faz referência justamente à região onde a gente tem uma grande concentração de sal. E aí o que acontece? A gente aprendeu lá em separação de misturas que quando a gente tem uma mistura homogênea, lembram lá? De um sólido num líquido, né? Eu vou colocar aqui, ó, sólido barra líquido. Nós podemos fazer a separação pela diferença de ponto de ebulição. A gente acabou de ver que o ponto de ebulição do sal, do cloreto de sódio, é extremamente elevado. Então, o ponto de ebulição da água, por exemplo, é 100 graus Celsius, né? Eu consigo fazer com que a água evapore em 100 graus Celsius e ela ferva, enquanto do cloreto de sódio é mais de 1400 graus. Então, o que acontece aqui? Se a gente deixa uma quantidade de água restrita sobre o efeito, sobre a ação do calor da luz do sol, o que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar. E nessa situação, o sal, o cloreto de sódio, não vai evaporar junto. Ele vai ficar resíduo lá no solo e aí pode ser posteriormente coletado com pá, com qualquer outro tipo de objeto. Então aqui a gente vê que aquele processo de separação que a gente aprendeu lá na unidade 1 faz uso. Lógico, ali a gente teve um processo basicamente natural, né? A água evaporou naturalmente e por isso que em algumas regiões do mundo nós temos os desertos de sais. Mas se você quiser observar essa situação em casa, você pode pegar um pouco de água, dissolver o sal e deixar aquela água evaporar, que você vai ver que no final, no copo, vai ficar um resíduo branco, que é justamente o sal, porque ele não vai evaporar com a água. Outro exemplo disso é quando a sua mãe está cozinhando. Vamos lá, preparou o arroz, fritou o arroz, colocou água, ela vai colocar o quê? O sal, né, para dar um gostinho. Quando aquele arroz está cozinhando, a água está evaporando e ela fica ali na tampa da panela. Se você pegar aquela água que está na tampa da panela e experimentar, você vai ver que ela é salobra, ela não tem gosto de sal,
porque o sal não vai evaporar junto com a água. Ali a gente tem somente o sal, ou somente a água, perdão, e o sal vai ficar no arroz normalmente. Então aí a gente vê que a diferença de ponto de ebulição, se a gente tiver conhecimento dessa propriedade, a gente consegue utilizar, nós conseguimos utilizar isso para fazer processos como essa de separação do sal marinho pela diferença dessa temperatura. Tranquilo? Mas tem outras formas de se obter o sal. Essa foi a principal, que é a obtenção através da água marinha. Mas a gente também tem o sal-gema. Vamos lá conhecer? O sal-gema, ele ocorre pela exploração de jazidas do mineral halita. Olha só aqui, ó. Aqui a gente tem essa parede aqui, ó. Vocês podem observar que ela tem uma coloração esbranquiçada, né? É o que nós chamamos de sal-gema. Ele se encontra no subterrâneo. Por isso que é uma extração que a gente diz do mineral halita, tá? Outra forma é o sal misto. Esse sal misto ele é obtido de depósitos onde se encontra misturados a outros minerais. Ali a gente vai ter outros minerais e quando a gente fala em minerais nós estamos falando de compostos inorgânicos. Compostos por dois cátions diferentes, exceto o H+, porque se tiver a presença de H+, aí já não é um sal, seria o quê? Um ácido. Ou dois ânions diferentes, exceto o OH-. Então aqui a gente tem um sal misto de sulfato de sódio e potássio, onde a dissociação eletrolítica dele vai gerar Na+, K+, SO4,2-. Observem a fórmula do nosso sal. A gente conheceu esse sal lá na nossa aula anterior, lembram? Que a gente tinha sal que apresentavam dois cátions, e aí a nomenclatura a gente aprendeu, e depois sais que apresentam dois ânions, e a nomenclatura nós aprendemos, certo? Esse sal aqui, ele é um sal neutro. Não é ácido e nem é básico. Por quê? Porque ele não apresenta H+, nem OH-, ele é um sal neutro. A única situação desse sal é que ele está misturado com outros minérios, né? Outros minerais. E aí, quando a gente vai obter esse sal, nós temos que fazer a separação dos demais minérios que estão misturados ali. O sal-gema e a evaporação da água dos mares em salinas são as principais formas de obtenção do sal. Ou seja, o sal misto ele já não é tão utilizado. Então, esses dois tipos são os mais importantes, então são os mais utilizados para comercialização do nosso sal. Você sabia? É obrigatório por lei adicionar em nosso sal de cozinha certa quantidade de sais de iodo, pois a falta do iodo na nossa alimentação pode desenvolver uma doença chamada bócio, que consiste na inflamação da glândula tireoide. E aqui, o que acontece? Na natureza, o nosso cloreto de sódio ele se encontra misturado com outros sais, dentre deles os sais de iodo. Porém, na hora que a gente está fazendo ali a obtenção, a gente acaba fazendo lavagens no cloreto e esses outros sais acabam se perdendo nesse processo. Por isso que é obrigatório ser adicionado para a comercialização do nosso sal, principalmente o sal refinado, adicionado sais de iodo para compensar e a gente poder absorver esse sal durante a nossa alimentação, porque ele é muito importante para o nosso organismo. Bom, a gente já viu as formas de obtenção do sal e hoje a gente vai falar também sobre algumas aplicações dos sais. A gente falou do cloreto de sódio até então, mas ele não é o único sal que é utilizado no nosso dia a dia, que é utilizado nas indústrias. A gente tem sais como o carbonato de cálcio, que é encontrado na casca do ovo. Ele também é encontrado no mármore, no calcário, nas pérolas
e nos recifes de coral. Ele, quando ele é aquecido, ele vai sofrer o que nós chamamos de decomposição. Vai produzir cal de parede, que é o óxido de cálcio, CaO. É o óxido a partir do quê? Do aquecimento do nosso colega aqui. Quando a gente aquece ele, ele vai formar um óxido. Já o carbonato de sódio, ele também é conhecido como barrilha ou soda. Aí o que acontece? Ele vai ser utilizado na produção, olha, de quem? De sabão e também de detergente. Vai ser produzido ainda na produção, utilizado na produção de papel e celulose, de vidro, nas indústrias têxteis e nas siderúrgicas. Olha a importância desse sal, que é conhecido como carbonato de sódio. Esse uso dele aqui na produção de sabão, a gente vai já conhecer com um pouco mais de profundidade. Nitrato de sódio é empregado como conservante de carnes enlatadas ou carnes defumadas. Lembra quando a gente fala assim, não come produto enlatado demais não, porque ele tem muito sal. Aí a gente pensa só no cloreto de sódio. Não, galerinha, nós temos vários tipos de sais, tá? E aí um deles que é empregado para ser utilizado na conservação é o nitrato de sódio. Como é encontrado em grandes depósitos naturais nos desertos chilenos, ele é conhecido como salitre do Chile, né? Sal do Chile. Sulfato de alumínio. Ele é empregado no tratamento de água, no processo de floculação. Hipoclorito de sódio, vocês já devem ter escutado esse nome, né? Ele é utilizado para branqueamento de produtos têxteis e papel. Também é utilizado no tratamento de água por ser antisséptico e eliminador de gostos e odores indesejáveis. Por que ele é utilizado na água, no tratamento de água? Pela presença do cloro, né? A presença do cloro faz com que ele possa ser utilizado como antisséptico e eliminar alguns micro-organismos indesejáveis que podem estar presentes na água. Fluoreto de sódio. Já o fluoreto de sódio, ele é o componente de vários cremes dentais. Por causa de quem? Por causa da presença do flúor, né? Ele também é utilizado em enxaguantes bucais, pois tem a propriedade de inibir a perda de minerais dos dentes, tornando-os mais resistentes a bactérias causadoras de cáries. Lembrando que a gente está falando de sais. Os ácidos, por exemplo, eles são um grande problema para os dentes. Quanto mais ácido for, por exemplo, os alimentos que você faz uso, como principalmente refrigerante, mais a gente tem perda desses minerais que fazem a proteção dos nossos dentes, que estão ali no esmalte do dente. Quanto menos minerais a gente tiver, o que vai acontecer? Eu vou estar com uma predisposição que as bactérias que existem na nossa boca causem cáries nos nossos dentes. E aí essas cáries, dependendo da intensidade, pode dar problemas de canais, pode causar uma inflamação, infecções. E é muito importante a gente cuidar da nossa saúde bucal, porque uma bactéria dessa caindo no nosso sangue, ali nas artérias, elas podem trazer complicações para os outros órgãos do nosso corpo. Hidrogenocarbonato de sódio. Ele também é conhecido como carbonato de sódio, utilizado como fermento químico no preparo dos bolos e biscoitos. E aí o que acontece com esse cara? Quando a gente tem ali a reação da formação do bolo, que você já está assando ele, você já colocou o bicarbonato de sódio, ele vai sofrer uma reação onde ele vai liberar CO2. E esse CO2 ele vai tentar fugir, escapar da massa. E à medida com que ele vai subindo para a superfície para fugir da massa, ele vai trilhando caminhos que vai deixando o bolo mais alto, mais fofinho. Por isso que é muito utilizado na indústria alimentícia.
Nitrato de amônio, lembrando, amônio, NH4, ele é utilizado como fertilizante, inseticida, na fabricação de óxido nitroso, como oxidante em propelentes sólidos para foguetes, explosivos, entre outros. Sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio anidro, ou seja, que não apresenta água, moléculas de água na sua estrutura, é matéria de fabricação do giz. Na forma hidratada, ou seja, quando apresenta água na sua estrutura, ele é conhecido por gesso, usado na construção civil e em ortopedia para imobilização. E aí a gente tem um contraste, ó. O sulfato de cálcio, que não apresenta água, é o giz, e o que apresenta água vai dar origem ao gesso que nós conhecemos. Tipos de água, de acordo com o Comanar RDC, que a gente tem. De acordo com a presença ou ausência dos sais, a gente tem a classificação da água. Nós temos a água doce, né, classificada como água doce, que é a água dos rios, lagos e a maioria dos lençóis subterrâneos com salinidade entre 0,5%, né, maior que 0,5% ou igual a 0,5 gramas por litro. A cada 1 litro de água, a gente tem uma presença de sal de 0,5 gramas. A água salobra é a água que possui salinidade entre 0,5% e 30%. Aí a gente vai ter uma concentração de 0,5 gramas e 30 gramas por litro. E a água salgada é a água que apresenta salinidade maior que 30%, ou seja, a gente vai ter para cada 1 litro de água 30 gramas de sal, presente nos mares, oceanos, cujo sal mais dissolvido, no caso, é o nosso cloreto de sódio. Então, vamos observar aqui o que a gente acabou de falar. A gente viu que a água ela pode ser classificada em 3 tipos. Na água doce, a concentração, ou seja, a presença de sais, ela é inferior a 0,5%. Ela pode chegar até 0,5 gramas por litro, ou seja, a cada 1 litro de água doce, a concentração de sal presente nela tem que ser de no máximo 0,5 gramas. Por isso, 0,5% água doce. Já na água salobra, a gente vai ter uma presença de sal maior que 0,5%, podendo chegar até 30%. Tá? Até 30% ela é salobra. E aí o que acontece? Para 1 litro de água, eu posso ter de 0,5 gramas de sal até 30 gramas de sal em 1 litro. Aí ela é classificada como salobra. E a água salgada, quando a gente tiver uma concentração maior que 30 gramas por litro de sal. E aí, em 1 litro de água, a gente vai ter 40 gramas, 50 gramas, 60 gramas, vai depender da concentração daquele sal naquele local. Mas tem que ser acima de 30 para ser considerada salgada. E aí, quando a gente fala sal, galerinha, é todos os sais, não somente o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, sim, ele está em maior quantidade, mas nós temos outros tipos de sais que estão presentes na água salgada. E você, já ouviu falar em dureza da água? Não? Já? Então, se você não ouviu, vamos conhecer com a gente na aula de hoje sobre a dureza da água? Mas o que é água dura? Vocês já ouviram falar sobre isso? A dureza da água, gente, indica a presença de íons metálicos, do cálcio e do magnésio. E em menor quantidade, em menor grau, do ferro e do estrôncio. Então, o que nós vamos ter? A água com dureza elevada normalmente estão presentes nas regiões que apresentam solo rico em calcário. E aí, de acordo com a concentração
desses cátions que podem estar presentes na nossa água, ela vai ser considerada dura ou água mole. Você sabia? A presença de dureza na água facilita a incrustação dos sistemas de água quente, como caldeiras. A água dura não produz espuma com o sabão, porque os sais reagem com o sabão, dando um precipitado insolúvel. Uma água que contém mais de 500 miligramas por litro de sais, no caso aqui sais do calcário, né? Sais de cálcio, não mata a sede. Ela dificulta a digestão e não pode ser utilizada para alguns fins domésticos, como lavagem de roupa e o cozimento de legumes. E como é que a gente faz para classificar a dureza da água? A gente vai ter, de acordo com a concentração do sal de cálcio, a dureza da água. Tipo, água mole. Até é engraçado, né? Água mole. A água mole, ela vai ter uma concentração, uma dureza menor a concentração dela, de 50 miligramas por litro. Água mole. Se a concentração do meu sal for menor que 50 miligramas por litro, ela é considerada como água mole. Água dura moderada, a nossa concentração de sal, ela vai ter que estar entre 50 e menor que 150 miligramas por litro. Isso na concentração de sal. A água dura, a concentração do nosso sal, ela vai ser de 150 a 300 miligramas por litro. E a água muito dura, a gente vai ter uma concentração de sal acima de 300 miligramas por litro. A salinidade e a dureza das águas geram problema para a indústria, a irrigação e em outras aplicações. Porque uma água dura é uma água que tem muita concentração de sal. E olha o que eu falei na agorinha. Por que a água do mar é salgada? Olha só a quantidade de sais que nós temos na água do mar. Nós temos o sal de sódio, magnésio, cálcio, potássio. Nós temos íons cloreto, sulfato. Todos eles estão presentes nas águas dos mares. Por isso que essas águas, elas são salgadas. Porque quando a gente tiver a interação desses íons, nós vamos ter a formação de vários sais. E para fechar essa primeira parte, nós temos aqui o aprender fazendo, aonde o nosso exemplo de número 1 diz o seguinte. Por volta de 1960, na Bélgica, os irmãos Ernest e Alfred sintetizaram carbonato de sódio a partir do cloreto de sódio, carbonato de cálcio e amoníaco, que é a nossa amônia NH3. Em uma primeira etapa, obtiveram o carbonato de sódio, que depois era aquecido e transformado em carbonato de sódio. Eles obtiveram o bicarbonato, aqueceram e transformaram em carbonato de sódio. No texto foram citados vários sais. Identifique-os e dê suas respectivas fórmulas. E aí ele quer que você identifique quais foram os sais citados aqui e que você dê as fórmulas de cada um. Ele falou em quem? Ele falou em carbonato de sódio, olha só. Falou ainda em cloreto de sódio, né? A gente consegue observar. Falou em carbonato de cálcio, que é outro sal. Qual outro sal que foi dito aqui no nosso exemplo? O bicarbonato de sódio, né? Também foi citado aqui como exemplo de sal. Já identificamos os sais que foram citados. Agora ele quer o quê? A fórmula para cada um desses nossos coleguinhas. E aí as fórmulas ficam assim. Carbonato de sódio, Na2CO3.
Por que N2? Lembrando, sódio é um metal alcalino com apenas uma carga positiva. O nosso CO3, devido ao oxigênio, ele tem duas cargas negativas. Então, eu preciso de 2 sódios para poder neutralizar, para poder anular esta carga aqui. Por isso, fica N2. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio não, tá tranquilo. Na é positivo de 1+, e o cloro, Cl, é negativo de 1-. As duas cargas se anulam, então eu preciso só de um sódio e um cloro. Carbonato de cálcio. Aqui, ó, o que acontece? O cálcio é 2+. Carbonato aqui é 2-. Então, as cargas se anulam, eu posso utilizar um cálcio para um carbonato. Mesma coisa ocorre aqui, ó. Professora, nesse bicarbonato de sódio só aparece um Na, eu não tenho 2 sódios. Por quê? Porque o sódio é 1+. O hidrogênio ali também é 1+. O carbonato, 3. O carbonato, por sua vez, é 2-. Eu tenho duas cargas positivas que anulam a minha carga negativa. Então, aí, pela presença do sódio e do hidrogênio, eu preciso de apenas um íon de cada para anular a carga, e aí fica tudo certinho para o nosso bicarbonato de sódio. Nossa, professora, a senhora falou tanto que eu já até me perdi nessa aula. Não tem problema não, a gente vai fazer uma pequena revisão. O que eu preciso que vocês tenham em mente? Primeiro, que sal não é só o cloreto de sódio. Ele é um dos mais importantes, é um dos mais abundantes e é o que está mais presente no nosso dia a dia. E já que ele se faz tão presente, nada mais justo do que a gente entender aonde ele é obtido, né? E quais as formas de obtenção para ele, que foi o que nós vimos. Segundo ponto da aula foi que nós vimos os outros tipos de sais e as suas utilizações no nosso cotidiano, né? A gente viu o carbonato de sódio, sulfatos, todos eles têm grande importância e são muito utilizados na indústria, cada um com a sua especificidade. E em relação à água, nós vimos que a água ela vai ser classificada de acordo com a concentração de sal, né? Ela pode ser água doce, água salobra e tem ainda a água salgada. Mas fora isso, a gente ainda tem os sais de cálcio que classificam a água como mole, a água moderadamente dura, né? A água dura e a água muito dura. Então, os sais eles são muito importantes e eles estão muito presentes no nosso cotidiano. E aí, por isso, a importância desse momento nessa aula sobre eles. No mais, a gente volta já já com a revisão para a gente testar vocês aí na nossa atividade de sala, né? Lembram lá, são 3 questões que vão estar abordando tudo que nós trabalhamos na nossa aula. Então, a gente vem já já com a revisão.